Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar aqui mais uma aula, mais um tema, mais um vídeo dentro da área da farmacologia. E o que a gente já vem fazendo há algum tempo é fazer a explicação, a apresentação de alguns tipos de antibacterianos. Hoje a gente vai estar relatando, a gente vai estar descrevendo os antibacterianos que atuam inibindo a síntese proteica. Se a gente lembrar, síntese de proteínas tem a ver com o quê? Com transcrição, com tradução, com ribossoma. Então, isso tudo vai estar envolvido sobre o uso de medicamentos contra a ação desses locais nas bactérias. E a gente vai estar falando sobre esses tipos de medicamentos já já. Então, eles vão estar principalmente atuando em síntese proteica. E aí vale ressaltar um detalhe. Quando a gente fala de síntese de proteína, a gente tem que lembrar que as proteínas são importantes para a sobrevivência. Né? Se a gente não está produzindo uma proteína, a gente não está fazendo uma determinada enzima aparecer, a gente está mexendo com a funcionalidade das nossas células. E isso é a mesma coisa quando a gente fala das bactérias. Então, se vocês alteram diretamente a atividade, né, de produção de proteína, vocês estão atentando à vida da bactéria, que é o que a gente quer estar fazendo quando a gente usa os antibacterianos. Então, a primeira classe dentro dos inibidores de síntese proteica que a gente vai estar falando são as quinolonas ou fluoroquinolonas, que são os mais utilizados. As quinolonas, a gente tem o ácido nalidíxico, que já caiu, né, em desuso por causa das fluoroquinolonas, né, tem uma eficácia maior, mas o ácido nalidíxico, né, ele era a nossa quinolona, vamos dizer, original, e a diferença dele para as fluoroquinolonas é que no radical 6, eu vou marcar aqui, ó, radical 6 das fluoroquinolonas entrou um flúor, e era um hidrogênio na quinolona. Então, todas as fluoroquinolonas, eles são análogos sintéticos do ácido nalidíxico, que foi o primeiro. Então, a partir dele que surgiram todos os outros. Bruno, quem são as fluoroquinolonas? As fluoroquinolonas são muito conhecidas, né? Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, muito conhecido. Enoxacino, eu não lembro de ter visto o uso. Lamefloxacino, esparfloxacino, trovafloxacino, moxifloxacino e certamente tem uma série de outros, né, que não estão listados aqui, que são fluoroquinolonas. Eles são derivados do ácido nalidíxico. Então, isso quer dizer que o ácido nalidíxico foi o primeiro e depois surgiram os outros. Isso mostra que as nossas quinolonas elas foram evoluindo. Isso tem a ver diretamente com o quê? Com as gerações de desenvolvimento de novos medicamentos. Então, quinolona de primeira geração, ácido nalidíxico. A partir da primeira geração, todos são fluoroquinolonas. Então, de segunda geração, a gente tem a cipro, norfloxacino, enoxifloxacino, lomefloxacino, ofloxacino, muito utilizado em formulações otológicas e de mucosa ocular, levofloxacino, pifloxacino. E de terceira geração, são os mais novos, gatifloxacino, moxifloxacino, esparfloxacino e trovafloxacino. Bruno, qual é a diferença da primeira para a segunda para a terceira geração? Está nesse quadro preto aí embaixo. Cada geração tem um espectro de ação. Com o avançar das gerações, o espectro vai variando. Com o avançar das gerações, a farmacocinética fica mais favorável. Então, tem uma absorção maior, tem um alcance maior de tecidos, isso que vai avançando com as gerações. E uma outra coisa que acontece com o avançar das gerações é uma redução do aparecimento de resistência bacteriana. A gente já vem falando, né, de outras aulas, de outros vídeos, que a resistência bacteriana é um grave problema para o uso de tipos de antibacterianos, né, onde a bactéria ela muda uma rota de síntese, muda um local de ligação, cria estratégias para que
esses medicamentos não agridam a vida da bactéria. Então, o avançar das gerações também garante que a gente tenha uma menor probabilidade daquela bactéria produzir uma resistência. Ou seja, aumenta a eficácia desses medicamentos, né, da fluoroquinolonas, com o avançar das gerações. Ou seja, elas são eficazes, elas vão funcionar e a bactéria não vai estar induzindo de uma maneira tão rápida ou intensa ou esperada uma resistência bacteriana. Bruno, o que essas fluoroquinolonas fazem? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente precisa fazer síntese proteica e da onde que a gente tira essas informações? As informações de síntese proteica são tiradas lá da nossa molécula de DNA. Então, o DNA está todo espiralizado, né, através de condensação de proteínas histonas e em nós, seres humanos, né, vão estar condensados lá nos cromossomas. Nas bactérias, a gente tem o cromossoma, que ele vai estar super espiralizado, e ele vai precisar de quê? Ele vai precisar abrir essa espiral, e aí descondensa o nosso DNA. Após ele ficar uma fita, esse DNA ele é aberto para se fazer a cópia. Bruno, quem é responsável por essa desespiralização do nosso DNA? É esta enzima aqui chamada de DNA girase. Então, ela que tem essa função de fazer o quê? Pegar o cromossoma super espiralizado e transformar ele no cromossoma dobrado. Ou seja, você vai abrir o cromossoma. Para quê? Para você depois, você vai desespiralizar para depois abrir e conseguir fazer a cópia de um RNA mensageiro e fazer a transcrição toda, né, lá no ribossoma. Então, qual é o mecanismo de ação das quinolonas ou das fluoroquinolonas? Elas vão inibir a atividade da DNA girase, ou seja, não vai fazer a desespiralização do DNA e aí você evita a cópia, né, sendo feita ali para a síntese proteica. Esse é um dos mecanismos principais e vistos das quinolonas e das fluoroquinolonas. Então, em resumo, a gente tem aqui o mecanismo de ação, que ele é a inibição. Deixa eu marcar aqui para vocês. Inibição da DNA girase. Então, impede a desespiralização do DNA para fazer a transcrição e a replicação. E, além disso, eles são capazes de fazer outro efeito importante para a síntese proteica, que é a inibição também da topoisomerase 4. A topoisomerase 4, o que ela faz? Ela interfere na separação do DNA replicado nas células filhas. Ou seja, eles vão estar atuando, inibindo também a divisão celular. Quando a gente pensa nisso aqui, né, não está produzindo proteína, não está fazendo divisão celular, a gente lembra na hora de dois conceitos que a gente conversou há algum tempo, de ser bacteriostático ou bactericida. Então, a princípio, né, inicialmente, as fluoroquinolonas elas têm um efeito bacteriostático. Por quê? Vão impedir a replicação e vão impedir a síntese proteica. Então, é como se a bactéria ficasse lá estática. O problema é que, a longo prazo, o que vai acontecer? Esse efeito bacteriostático ele se torna bactericida. Tá? Por quê? Porque essas alterações, né, de desespiralização e essas inibições aqui de separação de DNA replicado podem gerar lesões a esse DNA. E aí esse efeito que é inicialmente bacteriostático, ele pode tornar-se bactericida. Mas o foco de ação inicial, geral, esperado das fluoroquinolonas é o efeito bacteriostático. Eles não estão agredindo diretamente e matando a bactéria, como, por exemplo, os inibidores da síntese de parede, que podem gerar desestruturação da parede celular e rompimento da membrana e parede celular da bactéria. E aí sim a gente tem morte. Então é bactericida. Aqui não, a gente só está dando um freio, a gente está segurando um pouco a atividade da bactéria, então a gente tem essa relação de efeito bacteriostático, né, impedindo a replicação e a divisão celular das bactérias. Bruno,
uma coisa que você falou lá atrás, que com o avançar das gerações, a gente acaba reduzindo o aparecimento de resistência bacteriana, correto? Exatamente. E como que isso pode estar acontecendo? Dentro das fluoquinolonas, o aumento da estrutura química, a modificação química feita baseada nas gerações avançando, fazem com que as bactérias não consigam estar criando os mecanismos de resistência. Quais são esses mecanismos de resistência que podem estar aparecendo diretamente com as fluoquinolonas? A gente sabe que os mecanismos de resistência todos são gerados em relação ao mecanismo de ação dos antibacterianos. Então, se a gente tem aqui, já dá para ter uma ideia, né, nesse slide falando. Se a gente tem a atividade deles na DNA gerase e na topoisomerase, são elas que a gente vai estar gerando modificação. Tá? É um exemplo de raciocínio dentro de mecanismo de resistência. Existem outros. Então, um dos primeiros raciocínios foi o que eu acabei de falar, alteração do local de ligação da DNA gerase e da topoisomerase 4. Então vamos supor que ele se ligasse no sítio e tinha um formato, agora esse sítio mudou o formato e agora meu medicamento não consegue mais ligar-se nessas enzimas. Outra coisa que também é muito interessante, a gente pode já estar pensando e raciocinando aqui em relação ao efeito, né, da fluoroquinolona e o mecanismo de resistência. Aonde que estão essas duas enzimas, a DNA gerase e a topoisomerase? Estão dentro da célula, dentro da bactéria. Então, a DNA gerase então está no núcleo, né? Ali próximo do cromossoma. Então, eu posso evitar o efeito do antibacteriano evitando que ele entre, porque ele vai ter que entrar, chegar lá no cromossoma, procurar as enzimas e inibi-las. Então, se eu por algum motivo, né, minha bactéria, criar alguma estratégia para reduzir a penetrabilidade da fluoroquinolona, ela vai evitar que as enzimas sejam inibidas. Então, os principais mecanismos de resistência que a gente tem das fluoroquinolonas são alteração dos locais de ligação, tanto da DNA gerase quanto da topoisomerase, e impedir que as fluoroquinolonas consigam entrar, ou se entrarem, elas sejam jogadas para fora. Então, de alguma maneira, a gente reduzir a permeabilidade das fluoroquinolonas. A gente tem alguns grupos de micro-organismos que geralmente vão estar provocando o aparecimento dessas resistências. Então, a gente tem Staphylococcus, a gente tem Pseudomonas, Serratia, Campylobacter, Escherichia coli, Neisseria e, mais recentemente, o Streptococcus pneumoniae. Então, esses são os tipos, né? E aí vão ali desde gram-positivo a gram-negativo. Né? Não tem um padrão ali que vão estar gerando o aparecimento de resistência. E da experiência que a gente tem, né, de outras aulas e de outros vídeos e outros momentos em que a gente se encontrou, se vocês olharem, as bactérias que são mais problemáticas e que vão estar gerando resistência, elas acabam se repetindo nos vários grupos de antibacterianos. Então, olha aqui, Staphylococcus de novo, a Pseudomonas de novo, a Escherichia coli de novo, né? Neisseria gonorrhea de novo, eles vão se repetindo na probabilidade de resistência. E aí a gente acaba tendo aquela noção de aparecimento de bactérias extremamente resistentes, onde muitas das vezes são chamadas de superbactérias, porque elas estão produzindo mecanismos de resistência para uma grande gama de antibacterianos. Então, essas bactérias elas vão estar no nosso meio e quanto mais tivermos o uso irracional, não controlado, empírico de antibacterianos, a gente pode estar fazendo uma pressão antibiótica nessas bactérias e elas começarem a desenvolver mecanismos de resistência. Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo um controle do uso de medicamentos, né, o uso racional de medicamentos, principalmente dos antibióticos, porque a gente vai conseguir
combater as bactérias e evitar o aparecimento de mecanismos de resistência. Porque é aí que mora o perigo. Quando um antibacteriano perde a sua eficácia, a gente vai ter que estar correndo atrás de outros, né, mais apurados, mais especializados, que produzem menos resistência e mais caros, né? No diga-se de passagem. Vamos falar então das quinolonas em relação ao seu espectro de ação. Então, o ácido nalidíxico, ele tem o quê? O ácido nalidíxico, ele tem o seu espectro, bactérias aeróbicas gram-negativas. Então, ele tem um espectro muito focado. Ó, primariamente, infecções urinárias, E. coli, Klebsiella e Proteus. Ciprofloxacino como ali um representante de segunda geração. Ele tem atividade excelente contra gram-negativo e de moderada a boa para gram-positivo. Então, ele amplia o espectro, né? Além de ter pouca atividade contra os anaeróbios, e aí tem uma série de anaeróbios aqui colocados. Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus aureus sensível à meticilina, Streptococcus enterococcus tendem a ser menos sensíveis que os estafilococos. Então, está aqui mais ou menos uma ideia dos medicamentos de segunda geração. Você vê que o espectro amplia bem. Os de terceira geração, eles vão ter ali uma atividade maior contra as gram-positiva, como o Streptococcus pneumoniae, o MARSA, além de uma boa atividade contra anaeróbios. Então, o espectro ele amplia mais ainda. Ele fica mais eficiente. Não é à toa que a gente acaba guardando, né, geralmente os de última geração para momentos específicos. Mas já posso ressaltar para vocês que os de segunda geração são muito eficazes. Eu vi bastante uso, tanto, né, no hospital quanto em drogarias. Mas no hospital a gente acompanhava mais os pacientes, né? E a gente via que esses de segunda geração são exaustivamente prescritos e têm uma grande eficácia, tá? E vão realmente combater as infecções causadas por bactérias, tanto gram-negativa quanto gram-positiva e alguns anaeróbios. Então, são muito utilizados, até porque a gente vale ressaltar o seguinte, tá? Ácido nalidíxico, a gente quase não vê uso porque o espectro é muito, muito estreito. Segunda geração vieram logo depois. Já os de terceira geração que vieram mais recentemente, eles têm farmacocinética favorável, menos resistência, o preço é maior. Então a gente acaba vendo mais uso os de segunda geração, porque o preço é mais acessível, muito mais acessível que os de terceira geração. Se vocês tiverem curiosidade, procurem o preço de uma ciprofloxacina e o preço de um moxifloxacino. Vocês vão ver a diferença. Um preço de um gatifloxacino. Vocês vão ver a diferença. Ok? Então, terceira geração, eles são utilizados, né, em situações específicas e até em situações onde a gente consegue ter o aporte financeiro para poder estar adquirindo eles. Alguns são até comercializados em drogarias, ok? Porém, outros têm um uso muito restrito ao ambiente hospitalar, até porque no ambiente hospitalar a gente tem mais bactérias resistentes do que na comunidade. E aí por isso que acaba ficando mais restrito ao uso hospitalar. Vamos falar um pouquinho dos aspectos farmacocinéticos deles, porque são extremamente importantes essa análise de aspectos farmacocinéticos, porque nos tendencia aos tipos de patologias, né? Nos tendencia a indicações clínicas para o uso das fluoquinolonas. Então, as fluoquinolonas são muito bem absorvidas por via oral, podem ser administradas junto com os alimentos, não interagem com o alimento. Porém, aí tem uma exceção. Alimentos, soluções em que você vai estar ingerindo que tenham cátions divalentes. Bruno, o que é um cátion divalente? Cálcio, magnésio, zinco, alumínio, são todos divalentes. O que vai acontecer? Esses cátions divalentes vão complexar com a fluorquinolona.
e vão formar um complexo não absorvível. Então, tá aí a exceção do uso da fluoroquinolona. Você pode ingerir ali com alimento? Sim, mas cuidado, porque pode ter cátions de valente, isso forma um complexo e você tem uma absorção menor. Porque se você parar para ver, a absorção deles por via oral, a biodisponibilidade é boa, de 80% a 95%. Você pode estar reduzindo esse percentual na presença de cátions de valente. Então, isso é uma informação importantíssima da gente estar passando para os pacientes para que eles tomem cuidado. Aí você, não posso tomar, por exemplo, com suco de laranja, com leite, né, um suco de acerola. Não posso tomar se eu estiver tomando um antiácido como hidróxido de alumínio. Ok? Então, tomar cuidado com o uso das fluoroquinolonas no ato da administração. Uma vez que elas chegam no sangue, a gente tem mais ou menos umas características farmacocinéticas bem interessantes dela. Vamos falar aqui da básica. Metabolismo hepático e eliminação renal. E aí aqui entra em questão toda aquela história que eu sempre repito para vocês quando a gente começa a discutir os aspectos clínicos. Paciente com qualquer alteração de função hepática e paciente com qualquer alteração, né, de função renal, a gente vai precisar olhar novamente para a dose administrada da fluoroquinolona e fazer um ajuste. Né? Porque se você tem insuficiência renal e reduz a eliminação, ou uma insuficiência hepática e reduz o metabolismo, a tendência é que esse fármaco se concentre e fique mais tempo no nosso organismo. Então, para evitar o aparecimento de efeitos adversos, interações medicamentosas até mais importantes, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo um ajuste da dose. Então, sempre está monitorando isso, sempre está prestando atenção, porque os pacientes vão ter, em alguns tipos de pacientes, a necessidade da gente estar prestando atenção e sugerir isso para o prescritor, fazendo esse ajuste de dose. Nós temos também outra informação importante. A maioria não chega no sistema nervoso central. Né? Obviamente que vale ressaltar que, aí vou colocar a setinha aqui, ó. Na meningite, a gente consegue penetrar, ok? Mas geralmente não vai chegar, né, sozinho, não vai chegar, sem dano nenhum na meninge, não vai chegar no sistema nervoso central. A cipro e o ofloxacino conseguem chegar lá de 40% a 90% no caso do paciente com meningite, aí a gente vai conseguir combater as bactérias lá no sistema nervoso central. Olha aqui outra informação importante. Vou marcar aqui. Concentram-se, ou seja, eles vão ficar muito distribuídos para esses locais. Rim, próstata, pulmão e tecido ósseo. Só esses aqui já dá para a gente tirar qual informação? Pô, se chega muito no rim, se concentra lá, é importante então combater o quê? Infecções urinárias. Se chega muito no pulmão, então ele serve, e se concentra lá, ele serve bastante. Para quê? Para fazer efeito em infecções pulmonares. Se chega bastante nos ossos, então infecções ósseas, as quinolonas penetram bem. Então está aqui um pouco da resposta das indicações clínicas. Está aqui também a explicação daqueles efeitos que a gente chama de efeito pós-antibióticos, onde os medicamentos acabam ficando concentrados em macrófagos, neutrófilos, em maior nível que a própria concentração plasmática, a gente tem um efeito pós a redução plasmática dos níveis desse medicamento. A gente acaba tendo uma redistribuição desses órgãos para a concentração plasmática. Então, essas informações aqui, se vocês pararem para prestar atenção, são muito importantes, porque a gente consegue garantir um uso racional de medicamento, a gente consegue garantir uma atenção maior para o meu paciente, a gente consegue preservar a integridade do paciente, evitar que esse paciente tenha problemas de uma possível superdosagem desses medicamentos com esse monitoramento farmacocinético. Uma coisa que eu falo muito, quem teve aula comigo sabe, eu adoro farmacocinética e eu acho ela muito importante para que a farmacodinâmica
role de maneira ideal. Okay? Então, sempre eu tento olhar para os aspectos farmacocinéticos para que a gente consiga ter uma melhor farmacoterapia para qualquer tipo de paciente. Vamos falar aqui agora, então, muito baseado no que a gente acabou de discutir, vocês vão observar que a gente tem as indicações clínicas. Olha lá, olha como é que é fácil da gente entender. Infecção no trato urinário, serve? Serve, olha lá. Enterobacteriáceas, né, são equipotentes a sulfa com trimetoprima. Doença sexualmente transmissível, né, hoje chamada de infecção sexualmente transmissível, IST. Então, ó, prostatite, uretrite, cervitite, né, por Neisseria, clamídia trachomatis, hemófilos do Crey, ok? Então, são medicamentos que podem ser utilizados quando a ceftriaxona, que a gente viu, que é um inibidor de síntese de parede, né, de terceira geração, e a azitromicina, que a gente vai ver já já na frente, ok? Não funcionar, a gente tem a alternativa das fluoroquinolonas. Infecções de trato gastrointestinal e abdominal, Escherichia coli, Shigella, Salmonella e Campylobacter, né, diarreia. Infecção respiratória, como eu acabei de falar com vocês antes, aí pega uma série de micro-organismos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, tá? E vários outros, né? Pseudomonas, aí não posso deixar de falar dela, vários outros tipos de micro-organismos ali que podem causar infecções respiratórias. Tecido mole, ósseo, articulação, né? Como a gente tem aqui, ó, osteomielite e a artrite séptica por Staphylococcus aureus e alguns gram-negativos, tá? Como as fluoroquinolonas penetram bem, né, em ossos, articulações, a gente pode estar combatendo as infecções nesses locais. O que muda é só o protocolo, né, gente? Doses altas e um tempo muito prolongado para que se consiga fazer essa penetração da melhor maneira possível. Bruno, você não vai botar nenhum protocolo aqui para a gente ver? Então, não, porque o protocolo varia de paciente para paciente. Então, cada paciente vai ter uma ideia de tratamento, porque cada paciente deve ser tratado na sua individualidade. Isso eu venho falando há muito tempo, a fim da gente evitar problemas mais graves. Porque se eu pegar um protocolo de um paciente que a gente não tem problemas renais e um protocolo do paciente que tem problemas renais, a gente vai ver que o protocolo é diferente. O esquema terapêutico é diferente. Então é importante que a gente faça um acompanhamento individualizado do paciente. Tá? Mas a gente tem a ideia aqui de como trata, e aí cada tipo de doença vai ser um manejo diferente do paciente. Quais são, então, os efeitos adversos que eles podem estar causando? Então, tem uma série de efeitos adversos. Ressalto para vocês, alguns são mais perigosos, né, da gente prestar atenção. Distúrbios gástricos é comum a quase todo antibacteriano, náusea, vômito, desconforto abdominal e diarreia. É sempre comum, alteração de flora, né, acontece bastante isso. Alguns distúrbios neurológicos, principalmente em pacientes idosos que fazem uso de anti-inflamatório não esteroidal. E aí pode ter cefaleia, insônia, alteração de humor, podendo até ser mais grave, como convulsão. Efeitos como alergia à fluoroquinolona, a chance é menor. Anormalidades de função hepática, hepatite causada especificamente, né, pelo trovafloxacino. E aí esse aqui eu vou botar um quadradinho, tá, gente? Porque esse aqui é muito importante da gente sempre lembrar. Arritmia. Por quê? Algumas fluoroquinolonas prolongam o intervalo QT. E isso gera o quê? O prolongamento desse intervalo QT provoca arritmia. E aí a gente pode ter, por exemplo, um paciente que tenha alguma cardiopatia, ou tem arritmia, ou ele tem uma insuficiência cardíaca, que quando você provoca o prolongamento do intervalo QT, você piora o quadro de uma patologia já pré-existente desse paciente, quando você vai estar tentando tratar uma infecção com uma fluoroquinolona.
Então tem que realmente tomar muito cuidado, prestar bastante atenção de maneira individualizada. Olha aí de novo a ideia individualizada. 2 medicamentos sendo utilizados para cada tipo de paciente. Então, paciente cardiopata, prestar muita atenção ou se julgar a necessidade, a relevância do uso de uma fluoroquinolona. Não é qualquer paciente que vai estar utilizando a fluoroquinolona. A gente tem 2 grupos de pacientes que a gente tem que prestar bastante atenção, que são gestantes e pacientes pediátricos, tá? São usos com cautela. Por quê? A gente tem dados, né, demonstrados em animais de lesões causadas em cartilagens e articulações de animais jovens que utilizaram fluoroquinolona. Ele não chega na cartilagem? Chega nos ossos? Então, dados em animais mostram isso. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e julgar a relevância do uso da fluoroquinolona em pacientes pediátricos. E no caso especificamente da gestante, abortamentos foram feitos e estudados e observados em animais que foram tratados com doses altas de ciprofloxacino, norfloxacino e ofloxacino. Então, são 2 situações que a gente deve julgar muito a relevância de uso de fluoroquinolonas para esses 2 grupos de pacientes. Ah, Bruno, então não trata. Trata, tem outras opções. A gente vai começar a falar de uma série de outras opções a partir de agora. A primeira que eu apresentei para vocês, que a gente está vendo, são as fluoroquinolonas. A gente vai começar a ver outras opções de inibidores de síntese de parede, que podem estar tendo o mesmo espectro. Então, não usar fluoroquinolona não é nenhuma grande problemática para a gestante e para o paciente pediátrico. A gente tem outras opções. Vamos falar aqui um pouquinho, então, agora de outros que são os macrolídeos. Macrolídeos são inibidores da síntese proteica. Eles são enquadrados em medicamentos bacterostáticos, que é o que a gente está falando tudo até agora. Eles também têm o anel lactônico, ok? Tem o espectro antimicrobiano da penicilina G. Tem várias formas de serem administrados, IV ou oral, e tem as suas características farmacológicas e tóxicas. Então vamos olhar aqui quem são os macrolídeos. Então vamos lá. Eritromicina, claritromicina, o anel lactônico. É esse aqui, ó. Tá? Tem todos. Azitromicina, tem roxitromicina e teletromicina. Então, macrolídeos. O uso dos macrolídeos, ele é bem difundido no nosso meio. Não é verdade? E os macrolídeos, eles são bacteriostáticos, então eles vão impedir de alguma maneira a síntese proteica. Bruno, como que eles vão estar agindo na inibição dessa síntese proteica? Vamos lá. Lembra que eu conversei com vocês que a síntese proteica tem algumas etapas. Vão da transcrição e da tradução. A gente viu que as fluoroquinolonas atuam bastante lá, impedindo a produção de um RNA mensageiro, inibindo ali a desagregação, né, do DNA, inibindo a topoisomerase. É um outro momento de inibição, mas também é um efeito bacterostático inibidor de síntese proteica. Já os macrolídeos, eles vão estar interferindo aonde? Na etapa final da síntese proteica, que são nos ribossomas. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a estrutura de um ribossoma. O ribossoma que a gente tem aqui, ele tem 2 porções. Uma porção 50S e uma porção 30S. Ok? Então, o ribossoma da bactéria tem essa proporção, 50S, 30S. Então, a gente consegue observar alguns sítios de ligação, que são sítios importantes para a formação de uma proteína. Então, essas bolinhas pretas aqui grudadas umas nas outras
são o quê? São os aminoácidos que já foram ligados entre si e a proteína sendo formada. Essa proteína sendo formada, ela é formada entre o sítio P e o sítio A. Sítio P, que é o foco de ligação dos nossos macrolídeos. Eles vão se ligar no sítio P para o sítio A. Se vocês olharem ali, ó, eles vão se ligar lá no meio. E aí, qual seria a função deles? Eles vão inibir a síntese proteica, se ligando na porção do ribossomo 50S, tá? 50S, impedindo o quê? A translocação da cadeia polipeptídica nascente do sítio A para o sítio P. Porque qual é o caminho aqui que a gente tem de formação de proteína? O RNA transportador traz o aminoácido por esse lado e sai por esse lado. Quando ele chega pelo lado direito da imagem que vocês estão vendo, a gente tem o que a gente chama de reação de transferase. Ele vai transferir um aminoácido formando a cadeia polipeptídica. Quando a cadeia polipeptídica está formada, vai para o sítio P e sai do ribossomo. Então, o que o macrolídeo vai fazer? Ele vai impedir essa mudança. Ou seja, ele vai impedir essa passagem, né? Vai impedir que se solte a cadeia polipeptídica do ribossomo. Então, você tem ali um ribossoma que vai acabar ficando com essa cadeia polipeptídica grudada nele, não vai soltar, porque não vai ter essa movimentação, né, essa translocação da cadeia do sítio A para o sítio P, e aí você não tem a proteína sendo formada, porque ela vai estar grudada no ribossoma. Bruno, então ele vai inibir o ribossoma da bactéria, impedindo a translocação da cadeia polipeptídica, correto? Correto. Mas olha só, por que ele inibe o ribossoma da bactéria e não inibe o ribossoma do humano? Essa é uma pergunta excelente. Porque é o seguinte, o ribossoma dos procariontes são compostos de duas subunidades. Uma subunidade 50S e outra subunidade 30S, como vocês estão vendo aí. Então, das bactérias são 50 a 30S. E dos seres humanos, que são eucariontes, é diferente. Seres humanos é 60S e 40S. Então, o ribossoma da bactéria é diferente do humano. Por isso que quando você toma um macrolídeo ou qualquer outro antibacteriano que atua em ribossoma, ele atua no ribossoma da célula procarionte e não da célula eucarionte. Porque seria fatível da gente pensar o seguinte: se ele atua lá na bactéria, ele bloqueia o nosso também. Não, não acontece isso. Porque a composição do ribossoma da bactéria é diferente da composição do ribossoma de nós, seres humanos, das nossas células eucariontes. Então, esse é o mecanismo de ação dos macrolídeos. Aqui já dá para pensar um pouco nos mecanismos de resistência. Porque você tem locais de ligação, coisas que vão estar acontecendo, e o ribossoma está dentro da célula da bactéria. Então, quais são os mecanismos de resistência que a gente tem associado aos macrolídeos? Vamos lá. Primeira coisa, ele precisa entrar para poder bloquear o ribossoma. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou criar uma bomba de efluxo. Assim que ele entra, a bactéria joga ele para fora. Eu posso estar produzindo uma enzima chamada metilase. E aí, o que a metilase vai fazer? Ela vai modificar o local de ligação do macrolídeo no ribossoma. Então, eu posso estar produzindo uma enzima que modifica o ribossoma e essa enzima reduz ali a afinidade do macrolídeo ao ribossoma. Ou eu posso ter, em vez de ter uma enzima, eu posso ter uma mutação do cromossoma que vai produzir ali o ribossoma e você alterar esse sítio de ligação, reduzindo a afinidade também. E outra coisa,
As bactérias, as enterobacteriáceas principalmente, produzem esterases, que vão clivar lá a estrutura química baseada aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente tem um éster aqui, ó. Deixa eu botar uma seta para vocês observarem um éster aqui. Vou botar uma seta preta, ó, atuando aqui, ó. Ó, aqui, aqui, ó. Radicais éster. Com isso, as bactérias podem estar produzindo essas esterases, que se vocês olharem, tem em todos os macrolídeos, tá? E com isso, rompendo esse ciclo, desestruturando o nosso macrolídeo e ele, com a hidrólise por esterase, né, produzida por enterobacteriáceas, e aí a gente tem uma redução da eficácia, né, ou até ineficácia dos macrolídeos contra essas bactérias. Vamos falar de aspectos farmacocinéticos que são importantes de serem ressaltados dos macrolídeos. Interessante. Não penetram no sistema nervoso central. Com meningite, tem a probabilidade de penetrar. Tá bom? Metabólitos da eritromicina e da azitromicina aparecem na bile. Então, vão ser excretados principalmente pela via das fezes. Ok? Já a claritromicina, ela não é assim, ela aparece na urina. Outra coisa, cuidado na hora de fazer a administração desses medicamentos, porque eles têm a chance de causar tromboflebite. Então, tomar muito cuidado na administração e ver deles deve ser feita com controle, ou vasos de alto calibre, ou vasos, né, de que comportem, né, de uma injeção profunda, que a gente comporte o uso e administração desses medicamentos. Então, coloquei uma tabelinha aqui, mais ou menos, de doses utilizadas, orais, e concentração plasmática desejada após 2 a 4 horas, para que a gente possa saber se a gente está alcançando a MIC. Lembra que a gente conversou da MIC ou SIM? Concentração inibitória mínima, né, com efeito bacteriostático. Outras informações farmacocinéticas que a gente tem, que são muito importantes, vocês vão entender muito bem aqui, são biodisponibilidade oral. Olha a primeira linha aí. Todos eles têm uma biodisponibilidade oral de intermediária abaixo, sendo que claritromicina e teletromicina são as que têm o maior. Posologia, eu botei aqui uma posologia média. Agora, outra informação interessante aqui, ó. Interação com alimentos. Então, eu posso administrar junto às refeições sem problema a claritromicina e a teletromicina. Não vai ter interferência na absorção dos medicamentos. Já a eritromicina e a azitromicina vai ter interferência com a presença dos alimentos. Ligação à proteína plasmática. A gente tem duas que se ligam bastante. Uma em principal, eritromicina se liga 84% e de maneira intermediária a gente tem aqui a teletromicina se ligando de 60% a 70%. Os outros têm um percentual menor. Inibição enzimática, ou seja, aqueles que vão realizar interações medicamentosas como alteração de atividade de CYP, ou seja, são inibidores de CYP. O que não é, aí eu vou ressaltar para vocês, é a azitromicina. Okay? O que não é inibidor de CYP é a azitromicina. Todos os outros são. Outro fato curioso aqui, que justifica muito o que a gente vê, o efeito chamado de efeito pós-antibiótico. Volume de distribuição. A azitromicina é a que tem o maior volume de distribuição, seguido aqui da teletromicina. Se vocês observarem, isso vai contribuir com que o tempo de meia-vida delas também seja alto, ó, principalmente da azitromicina. Por que vai ser alto, Bruno?
porque principalmente a azitromicina e a teletromicina, elas acabam sendo sequestradas, né, e acabam sendo distribuídas para macrófagos. No caso específico da azitromicina, neutrófilo, macrófago e fibroblasto. Já a teletromicina, os macrófagos. Durante 24 horas e a azitromicina de 2 a 4 dias. Isso faz com que o tempo de meia-vida seja mais longo, mesmo após você não administrar mais o medicamento. Outro problema que a gente tem, vamos lá, a excreção deles. Claritromicina e teletromicina tem uma excreção renal principal. Já azitromicina e eritromicina tem uma excreção biliar principal. Ressalto a claritromicina. Por quê? A claritromicina ela tem uma excreção renal de 50%. A teletromicina é só renal, mas é 13%. Então, a gente tem a ideia que a claritromicina, a gente deve tomar muito cuidado para os pacientes que tenham problemas renais. Por quê? Vai se haver uma necessidade grande de observar a dose administrada e se fazer um ajuste de dose. Por quê? Ela tem uma principal eliminação por via renal. Então, com isso, o paciente tem que ser monitorado, observado, controlado e a gente vai revertendo possíveis problemas. E, no caso específico, quem é utilizado intravenoso, quem não é. Intravenoso, nós temos a eritromicina e a azitromicina. Porém, a eritromicina ela é que é capaz de estar provocando a tromboflebite. Ok? Então, são aspectos farmacocinéticos muito importantes, ressaltei muitos aqui dos importantes, relacionados ao uso dos macrolídeos. Espectro de ação, Bruno, vamos lá. Ó, clamídia, micoplasma, espiroquetas, gram-positivos alguns, gram-negativos alguns, e a gente fica ali nesses micro-organismos aqui. Então, flexão por clamídia, micoplasma, sífilis, né? Legionelose, Corynebacterium, a gente tem, né, a ação dos macrolídeos, sem falar dos estafilococos, né, lá em cima, a gente tem a ação dos macrolídeos. Vamos lá. Espécies sensíveis e não sensíveis. Então, o que está mostrando essas cruzinhas, Bruno? Quanto mais cruzes tivermos, mais efetivo é o medicamento contra esses micro-organismos. Então, por exemplo, eritromicina, 2 cruzes contra gram-positivo. Claritromicina, 3. Então, a claritromicina é mais efetiva contra gram-positivo. Se você olhar uma cruzinha da azitromicina, menos. Então, vocês podem tirar as conclusões aqui. Tem algumas aqui, ó, da eritromicina, que tem até a MIC, ou assim. Beleza? Mas, se vocês observarem aqui, vai depender do tipo de micro-organismo ser mais sensível ou menos sensível para os nossos tratamentos. Indicações terapêuticas: infecções respiratórias, tecido, de pele e tecido mole, otite. Geralmente, os macrolídeos eles são muito utilizados em alternativa a paciente alérgico à penicilina. Pneumonia comunitária, infecção por clamídia. Situações que a gente tem o uso, as indicações: infecções urogenitais. Geralmente a gente utiliza azitromicina em dose única por via oral, 1 grama, dose alta, Neisseria gonorreia e clamídia. Entra no esquema tríplice e quádruplo da terapia contra H. pylori, coqueluche e tetrodifteria. A gente tem tratamento de acne, soluções à base de eritromicina e peroxibenzila. E infecções por micoplasma, tá? Em pacientes soropositivos. Efeitos adversos dos macrolídeos. Muitos efeitos gastrointestinais, então, náusea, fome, diarreia, alergia.
Um outro efeito muito importante dos macrolídeos: alteração de capacidade auditiva. Então, o paciente pode, a longo prazo, ok? A longo prazo, desenvolver aí perda de capacidade auditiva. A gente pode ter também alteração de função hepática, principalmente com a eritromicina, tá? Mais de 2 semanas. Hepatite icterícia por liberação de bilirrubina. E temos também, aí eu vou só prolongar aqui que eu coloquei, no caso da eritromicina, tá vendo que a eritromicina é a que causa bastante coisa. O prolongamento do intervalo QT, tendo aí então a nossa arritmia. Interações medicamentosas estão muito envolvidas com eritromicina, claritromicina e teletromicina. Por quê? Se a gente lembrar daquela tabela que eu acabei de falar aqui, ó, elas fazem o quê? Inibição enzimática. A única que não faz é quem? A azitromicina. Então, a azitromicina ela é a única que não provoca a inibição enzimática. Então, éritro, claritro e teletromicina são capazes de potencializar quem? Uma série de medicamentos que são metabolizados por CYP. E aí potencializa a atividade deles. A azitromicina é a que causa menos problema. Deixei por final aqui a teletromicina, que ela tem uma diferença em relação à estrutura, que ela tem esse radical lateral aqui, que aumenta a afinidade com o ribossoma na porção 50S. E ela tem uma menor resistência bacteriana. Não é à toa que ela tem um espectro de ação bem grande, bem legal. Semelhante aos macrolídeos, mas bem interessante contra Streptococcus pneumoniae, resistente aos macrolídeos, a penicilina, cefalosporina. Ativa contra Staphylococcus, Streptococcus, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Clamídia. Tá? Uma série de micro-organismos. Indicação: infecção respiratória e sinusite. E os efeitos adversos são os mesmos. Náusea, diarreia. O que tem de diferente que pode acontecer é isso aqui, ó. Distúrbios visuais, tá? 1% de chance de acontecer. O resto é igual. Disfunção hepática, que a gente viu, arritmia, isso acaba acontecendo também com a teletromicina. Outra classe de inibidores da síntese proteica são as lincosaminas, onde a gente tem aqui o nosso mais utilizado, a clindamicina, okay? Que é semissintética. A lincomicina ela foi retirada de Streptomyces linconensis. Já a clindamicina ela é sintética, onde a gente tem a principal alteração, a inserção de um cloro naquela posição que era antes na lincomicina uma hidroxila. Clindamicina, vamos falar dela. Boa biodisponibilidade. Alimentos não interferem na sua absorção, então ela pode ser utilizada junto aos alimentos. Aqui um protocolo mais ou menos básico, né? Infecção branda e moderada e severa. Pode ser IV, pode ser IM, pode ser por via oral. Clindamicina se liga bastante à proteína plasmática, então a gente pode ter interações desse tipo por ligação à proteína plasmática. Se distribui bastante pelo organismo, mas não atinge o líquido cefalorraquidiano, a não ser que tenha meningite. Metabolismo ele é praticamente todo hepático, 90%, ok? E também tem aquele efeito pós-antibiótico, se acumula em leucócito macrófago alveolar em abscesso. A clindamicina, em relação à lincomicina, ela tem uma maior absorção oral. O espectro também é maior, equivalente à eritromicina. Ampla distribuição também, ó, em ossos e articulações. E infecções abdominais em ossos e articulações por estafilococcus e anaeróbios, ela é bastante utilizada também. Anaeróbios em infecções abdominais. Bruno, o que a clindamicina faz? Vamos lá. Ela é um inibidor da síntese proteica. Então, ela faz a mesma coisa que a gente viu lá atrás, que é a eritromicina. Vai se ligar lá na porção 50S, inibindo a translocação.
Bruno, por que ela não está junto lá com a eritromicina? Porque ela não tem a estrutura de um macrolídeo. Ok? Ela tem a estrutura de uma lincosamina. A estrutura é diferente. Só que o mecanismo é o mesmo. O espectro também é bem parecido. Gram positivo, anaeróbio e alguns micro-organismos diferentes. Então, quais são os usos da clindamicina? Vamos lá. Tratamento de infecção por anaeróbios. Infecções pulmonares, abdominais, pélvica e peritonite. Infecções ósseas e articulares, por estafilococos. Você vê que o espectro é muito parecido. Conjuntivite, encefalite, pneumonia em paciente soro positivo. Então segue mais ou menos os mesmos padrões, só tem uma estrutura diferente. Efeitos adversos. Diarreia, muito comum. Erupção cutânea no caso de alergias. Um efeito que pode acontecer também, que limita o uso da clindamicina, é o que a gente chama de colite pseudomembranosa, que é causada pelo Clostridium difficile. Então, tomar cuidado com o uso da clindamicina, que a gente pode aumentar a população de Clostridium difficile e estar causando essa colite pseudomembranosa. Já os outros efeitos são mais raros, mas a gente tem que prestar atenção também. Pode estar causando granulocitopenia, né, principalmente a trombocitopenia. Pode provocar reações anafiláticas. E, aí vou botar um outro quadrado dentro desse. Ó. Inibe a neurotransmissão muscular. Ou seja, ela pode potencializar o uso de um bloqueador neuromuscular. Então, muito cuidado mesmo para o uso da clindamicina. Outra classe de inibidor de síntese de parede que a gente tem são os aminoglicosídeos. Esses aqui já são, né, bastante utilizados também. Vou falar o nome e vocês vão entender já já quem são eles. São contra bactérias, né, gram-negativas. São derivados do amino ciclitol. Tem efeito bacteriostático, podendo virar bactericida. Quais são os aminoglicosídeos? Ó, a gente tem os tópicos e os sistêmicos. Sistêmico, streptomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina, muito uso que eu vi no hospital. Olha aqui, ó, neomicina, que a gente tem em pomada. Neomicina mais bacitracina, não é isso? Os outros eu nunca vi o uso aqui não, mas neomicina a gente tem o uso muito difundido aqui no Brasil. Estrutura química deles, ó, são derivados do aminociclitol. Está aqui em cima. Tem um açúcar e um aminoaçúcar. Tá? Elas são substâncias que não vão ser absorvidas por via oral, porque é um açúcar. Tem açúcar, então não vai ser absorvido. Então só vias parenterais ou o uso tópico. Não penetra no sistema nervoso central e a eliminação ela é toda renal, ok? Aonde que eles vão estar interferindo? Também na síntese proteica, mas aonde que eles vão estar fazendo a sua ligação? Eles vão se ligar na subunidade 30S, diferente da lincosamina em macrolídeo, que é na 50. E aí, quando se liga na 30S, eles vão interferir em um outro momento. Eles vão causar uma leitura incorreta do RNA mensageiro. Isso gera o quê? Uma mutação na proteína ou uma proteína defeituosa. Tá? Por isso que é um efeito bactericida também. Então, aqui explica melhor. Ó, a gente tem ó, o ribossoma, 50S é o rosinha, 30S é o azul. A direção da translocação do DNA, se vocês olharem, ó, é da esquerda para a direita. Então, ele vai entrando aqui, ó, da esquerda para a direita, e se vocês olharem, a proteína ela vai crescendo aqui na 50S e vai embora. Tá? O que, que acontece quando a gente usa o aminoglicosídeo? Ele é essa bolinha amarela aqui na porção 30S. Então, eles vão bloquear a síntese.
E aí isso pode gerar uma proteína pequenininha, defeituosa, prematuro, ou ele vai colocar aminoácidos errados nessa proteína, causando mutação. Então, esse que é o mecanismo de ação. Porém, vamos ressaltar aqui, ele atua no ribossoma. Para poder atuar lá, ele precisa penetrar. Então, a gente tem aqui um canal de entrada do aminoglicosídeo na parede e um canal de entrada do aminoglicosídeo na membrana plasmática, para depois chegar lá na porção 30S. Ok? E aí que está a história toda do mecanismo de resistência. Porque os mecanismos de resistência são produção de enzimas que vão inativar os aminoglicosídeos, como acetilase, adenilase e fosforilase. Degrada a estrutura, perde a capacidade antibacteriana. Eu tenho outro mecanismo, não tem que penetrar? Eu posso ter falha nessa permeação. Eu posso impedir de alguma maneira que eu tenha penetração. Então, eu posso chegar aqui e bloquear a entrada tanto aqui quanto aqui. Talvez aqui. E aí, quando eu bloqueio essa entrada, ele não vai chegar lá no ribossoma. Ou eu posso fazer outra coisa que também é muito óbvia. Reduzir também a capacidade de ligação dela à porção 30S do ribossoma. Ok? Então, as enzimas que vão degradar os aminoglicosídeos vão degradar em locais específicos. Se vocês olharem, acetilase, é esse azul escuro aqui. Tem vários locais onde ela pode estar degradando o aminoglicosídeo. A adenilase já é aqui embaixo, nesse exemplo mostrado da estrutura da gentamicina. Bruno, qual é o espectro de ação dos aminoglicosídeos? Vamos lá. Os aminoglicosídeos vão pegar algumas bactérias gram-negativas, entra pseudomonas, tá vendo? Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Serratia, e algumas gram-positivas. Porém, geralmente, eles vão ser associados a inibidores da síntese de parede. Por quê? Vamos entender aqui. Quando eu associo um aminoglicosídeo ao inibidor de síntese de parede, uma penicilina, é para que eu consiga voltar a ter a atividade do aminoglicosídeo. Então, se vocês olharem aqui, vou botar uma seta preta para vocês aqui. Tem uma bactéria, o Enterococcus fecalis, que provoca o quê? O aparecimento de muita resistência ao aminoglicosídeo. Ele não entra. Ele não consegue entrar para alcançar o ribossoma. Quando eu faço a associação do aminoglicosídeo com a penicilina ela vai causar o quê? Aí vou botar de vermelho aqui para vocês verem a penicilina. Ela gera várias lesões na membrana, na parede celular, e facilita a entrada do aminoglicosídeo, e agora ele pode atuar lá na porção 30S do ribossoma. Então, essa é uma associação muito feita para combater o quê? Bactérias gram-positivas que tenham resistência, como Staphylococcus, Streptococcus e os Enterococos. Então, aqui tem exemplos de micro-organismos e os valores de MIC para eles. Aqueles que estão com a bolinha assim são os que a gente ressalta de maior potência, Você tem uma quantidade menor do medicamento para conseguir inibir lá a formação de proteína, Então mostra a sensibilidade maior a um tipo ou outro, tá bom? Indicações terapêuticas, vamos lá. Contra bactérias gram-negativas, pega uma grande variedade. Contra gram-positivas, tem que ser associada a um inibidor da síntese de parede. Ok? Por exemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus e Enterococcus associado a um beta-lactâmico ou vancomicina. Pseudomonas
A gente vai usar um beta-lactâmico anti-pseudomonas. Lembra daqueles? Com agenta ou com tobromicina ou amicacina. Para a gente potencializar a atividade contra pseudomonas, que gera bastante resistência a pseudomonas, né? Dose de aminoglicosídeo com paciente com função renal normal. A gente mantém doses habituais aqui desses antibacterianos. Por quê? Olha só. Quando a gente fala da farmacocinética deles, a gente consegue observar que a excreção deles é 100% renal. Então, muito cuidado, paciente que tenha qualquer tipo de alteração de função renal. A gente vai precisar trabalhar em cima do esquema terapêutico, do uso dos aminoglicosídeos, que a gente vai ter que alterar a dose. Outra coisa, dados por via oral, a gente tem que prestar atenção, porque aqueles cátions polares podem reduzir a absorção, reduzir a biodisponibilidade deles, principalmente da gentamicina. Tá? Outra coisa, eles se difundem por vários tecidos, mas não chegam no sistema nervoso central. Ok? Porém, eles podem ser encontrados, que aí vai gerar um pouquinho da ideia dos problemas deles, ó, na perilinfa do ouvido interno, e eles atravessam a barreira placentária. Guarda essas informações que eu vou falar já já dos efeitos adversos e vocês vão entender muito bem. Características farmacocinéticas nessa tabela aqui que são importantes da gente ressaltar. Olha só. Paciente com problemas renais. Vou marcar primeiro a eliminação renal importante de todos. Todos. Via IVIM não é dado por via oral. Por quê? Eles têm açúcares. Absorção por via oral pobre, claro. Meia vida. Paciente normal, 2 horas, 2 horas e meia. Paciente anúrico. Olha como é que muda. 35 a 50 horas. Botei de rosa. Olha como é que você aumenta a meia-vida. Absurdamente, paciente com insuficiência renal. Então tem que prestar atenção para poder ajustar a dose. E olha a última coluna. Vou botar de azul. Ligação à proteína plasmática. Baixíssima. Ou seja, a chance de ter interação pode vir a acontecer algo, mas eu acho raro. A streptomicina. Mas é 35% só. Então elas não vão causar interação do tipo competição de deslocamento por proteína plasmática. Efeitos adversos, que a gente agora tem que prestar atenção. Vamos lá. Ototoxicidade. Não acabei de falar que se acumulam no ouvido? Então, o paciente pode ter disfunção de cóclea, zumbido, perda de acuidade auditiva, atuação em sistema vestibular, ó, cefaleia por vertigem e labirintite. A gente tem também nefrotoxicidade, porque a excreção é toda renal. Toda renal. A gente pode ter interferência em bloqueio neuromuscular, como a gente acabou de falar antes da clindamicina. A gente tem os problemas de alergia e outros efeitos relacionados aos efeitos adversos que a gente falou. Ressalto problemas aqui, tá? De acomodação visual, tá? Que são problemas que podem estar acontecendo com o uso dos aminoglicosídeos. Para fechar essa parte que a gente está conversando, né, dos inibidores da síntese de proteínas, eu vou fechar com as interações dos aminoglicosídeos. Então vamos lá. Algumas interações são boas e outras não são boas, né? Então, interação boa. Aí vou botar de azul para vocês verem que é boa, né? Ó, o sinergismo com beta-lactâmico. Isso é bom. Facilita a entrada do aminoglicosídeo. Agora a gente tem os efeitos de interação que não são legais. Aí vou botar de vermelho. Utilizar com cátions divalentes.
tá? Atrapalha a absorção, atrapalha o transporte. Ambiente de anaerobiose também, redução do pH externo da bactéria, atrapalha o transporte. Além do efeito nefrotóxico do aminoglicosídeo, é potencializado com esses medicamentos listados ali. Por quê? Todos eles provocam também o efeito nefrotóxico. Furosemida, clindamicina, meticilina, fotericina e polimixina. Então, utilizou junto com o aminoglicosídeo, esses medicamentos vão aumentar mais ainda a chance de estar aparecendo um efeito nefrotóxico. Com isso, eu encerro o que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula, um próximo encontro, um próximo vídeo.